Com grande satisfação que iniciamos aqui o segundo programa Tribuna na TV, com o apoio do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro. E hoje, com grande satisfação, trazemos aqui o nosso colunista, nosso colaborador permanente, o sindicalista, militante político, Emanuel Cancela. Cancela, obrigado aí pela presença. E hoje a ideia é a gente poder falar um pouquinho dessa questão que está em voga no Brasil, que está gerando muita polêmica, que é a Vaza Jato. Você que está conosco aí há pelo menos uns 4 anos na tribuna sindical, é colunista permanente e vem denunciando de forma muito contundente, de forma muito objetiva, os caminhos complicados e escusos que a Lava Jato vem tomando desde o seu nascedouro, porque nós sabemos muito bem, Cancela e telespectadores, que a gente aqui não tem nenhum tipo de desacordo com a tentativa de criminalizar os corruptos do Brasil. Nós somos totalmente favoráveis que corruptos estejam na cadeia, mas a coisa precisa ser feita de forma muito criteriosa, de forma muito profissional. E infelizmente a Lava Jato tomou agora, de forma muito clara, muito explícita, um caminho que nós imaginávamos que ela já tinha tomado há muito tempo, que é o caminho da fraude, da mentira. Cancela, me fala um pouquinho. O ex-juiz Sérgio Moro, que agora é ministro da Justiça, obrigado também, nosso amigo Washington Machado, presidente do Sindicato dos Jornalistas, que vai compor conosco essa entrevista. Cancela, fica à vontade para dizer para o nosso espectador por que o juiz Moro está no olho do furacão dessa Vaza Jato, do Intercept, do Glenn, que deixou muito claro qual era o objetivo e quem estava por trás desse processo. Fala um pouquinho disso para mim, porque você foi processado pelo juiz Moro, o juiz Moro te processou não tem muito tempo, e você tem um processo também envolvendo a Lava Jato. Fica à vontade, a palavra é tua, meu irmão. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao meu companheiro Washington, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, agradecer ao Mazola por essa oportunidade e dizer que a minha luta que eu tenho travado começou enquanto sindicalista na defesa da Petrobras. Eu percebi, pelo histórico do juiz Sérgio Moro, pela trajetória dele, que na verdade eu desconfiei no primeiro momento, que ele não estava vindo para chefiar a Lava Jato que investiga a Petrobras para acabar com a corrupção. E por quê? Porque eu achava isso? Não. Ele já tinha chefiado a investigação no Banestado, e lá no Banestado, como diz o ex-governador Requião do Paraná, foi um golpe do Banestado exclusivamente executado por tucanos, por político do PSDB, e nenhum deles foi preso, tudo arquivado. Então, quando ele veio para a Lava Jato, eu já desconfiei. E aí eu comecei a fazer crítica do que aconteceu. Na verdade, não foi só o Moro, não. O Pedro Parente, que assumiu a presidência da Petrobras quando Dilma foi afastada, indicado pelo golpista Michel Temer, ele de cara me interpelou. E me interpelou através de um advogado famoso, que é até meu amigo, Nilo Batista, me interpelou e me fez várias perguntas, né? Na verdade, ele estava me ameaçando. E o Moro também, simultâneo a isso, ele me intimou pela primeira vez, por coincidência, na véspera do lançamento do meu livro, que eu escrevi um livro, com a coletânea de tudo que eu escrevia. Cobertura da tribuna da imprensa sindical. Cobertura da tribuna, lá estão todos os artigos, que aliás eu estou fazendo até agora uma retrospectiva, para mostrar que não é só que nós já falávamos lá atrás, o que agora está vindo à tona com fatos, né? Que não tem como eles negarem, que aliás é gritante que os cabeças da Lava Jato, o Moro e o Dallagnol, não queiram entregar o celular deles. Claro. Na verdade, em outras circunstâncias, se fossem outras pessoas, a justiça, a polícia ia tomar na marra. Quem não deve, não teme. Porque a gente assistiu que foi tomado até o computadorzinho pequeno do neto do Lula. Do neto do Lula. Os caras levaram. Imagina se o Lula tivesse um celular e dissesse que não vão entregar. Eles vão tomar na marra. Então,
eles não querem entregar porque, na verdade, estaria a comprovação de tudo que o site do Glenn está falando, né? É bom lembrar, Cancela, que em 2012, você, quando era coordenador do Sindipetro RJ, você como petroleiro, militante atuante, nós organizamos lá na ABI, à época eu acho que eu era secretário da Comissão de Direitos Humanos, um evento exatamente no intuito de valorizar essas boas práticas jornalísticas, que na época nós premiamos, inclusive, o Assange, o Glenn, que está aí agora no The Intercept, o Snowden, e mais umas 4 ou 5 personalidades internacionais, exatamente por promoverem esse tipo de ação jornalística investigativa que o Glenn está fazendo agora. Então nós já enxergamos a qualidade dessa turma há muito tempo. E agora eu fiquei sabendo que o Tacla Duran jogou ontem na mídia que ele pagou o doleiro, pagou para não ser preso. Você soube disso, Cancela? Há quanto tempo a gente vem falando disso? E depositou o dinheiro na conta da esposa do juiz Sérgio Moro. E não é você, Mazola, eu que estou dizendo isso, não, nem o Washington. Quem disse isso foi a revista Veja, com base em informação da Receita Federal, né? Quando o Tacla Duran deu uma entrevista na Folha de São Paulo, para Mônica Berger, e disse que o Zucoloto, sabia que eles escondem o Zucoloto, o Carlos Zucoloto, eles escondem de todo jeito, né, para ele não dar nenhuma declaração, porque foi ele que pediu ao Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, pediu 5 milhões de propina para ele ter a prisão doméstica e 5 milhões de dólares, estou falando 5 milhões de dólares, e daria mais 10 milhões de dólares em perdão de multa da Odebrecht. Aí o Moro se perdeu, xingou, brigou com a Folha de São Paulo, quer dizer, encenou, né? E disse que aquilo que o Tacla Duran era um fugitivo, né? Era um mentiroso. Na mesma semana, a Veja publica que o Duran fez o depósito na conta da mulher do Moro, Rosângela Moro. E deve ter sido esses 600 mil dólares aí, entendeu? Deve ter sido. Por quê? Primeiro que quem disse foi a Veja, matéria da Veja, que ele depositou, o Duran depositou na conta da Rosângela Moro. O Moro respondeu, aí disse, não, isso foi o dinheiro para pagar cópias de documentos jurídicos no escritório. Alguém vai engolir uma coisa dessa? Agora o Rodrigo Tacla Duran está dizendo que foi 600 e poucos mil reais que ele pagou de propina para não ser preso. E deve ter sido o dinheiro que ele depositou na conta da Rosângela Moro, que até hoje ninguém sabe qual era o valor. Só ficou na palavra do Moro, não é dinheiro para tirar cópia de processo. Washington, fica totalmente à vontade, que nós hoje estamos aqui com o Emanuel Cancela. A palavra está franqueada, meu irmão, é contigo agora, a bola está com você. Vem cá, nós estamos ouvindo aí uma discussão sobre o ex-juiz Moro, né? Em primeiro lugar, que juridicamente ele deveria ter arguido ele mesmo a sua suspeição, tá? Porque é sabido, pelo que consta na imprensa aí, que o pai dele, que foi um dos fundadores do PSDB lá no estado do Paraná, tá? E ele, antigamente, era colaborador do PSDB também. Então, no momento que ele vai julgar alguém do PSDB, ele deveria se julgar, dizer, olha, vou arguir minha suspeição por motivo de foro íntimo. Eu estou falando de qualquer pessoa normal, com o mínimo de honestidade para consigo mesmo. Estou falando de honestidade para consigo mesmo. Uma questão de ética, né? E parece que isso ele não fez. Depois, o que mais me surpreendeu foi o Glenn chegar e dizer que o que ele tinha guardado ainda, tá, dava para fazer mais 13 Bíblias. Estou falando de Bíblias, quer dizer, 13 Bíblias, gente. Então, estou falando que o que ele tem de material que vem por aí ainda, tá, ainda vem por aí. Eu não sei porque ele disse 13, podia ter dito 45, não sei, ou não é? Mais ou menos umas coisas, ou 17, não sei, alguma coisa ele podia ter dito, mas ele disse 13. E, em função disso, eu não estou conseguindo entender muito como é que o Brasil vai conseguir suportar ter um ministro de Justiça dentro de um clima em que ele
hoje é suspeito não só de estar recebendo propina, como eles têm que fechar a Veja, têm que fechar a Folha, têm que fechar tudinho, porque os caras continuam... A Globo também tem que fechar tudo isso aí, porque eles vão continuar colocando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, quando nós vemos o presidente da República, pelo qual nós torcemos muito, mesmo sem ter votado nele, nós torcemos para que dê certo. Mas, pelo que eu vejo, o que não vai dar certo é isso, porque quando você tem um julgamento, vamos dizer, como eu estava conversando com o Mazola, tá? Isso é uma faca de dois legumes, que é um julgamento de dois paus, é lá e cá. Quer dizer, ele suspeita do Levi, demite o Levi, porque o Levi tinha admitido um cara que tinha trabalhado no governo do PT. Isso já foi bastante para demitir. Depois ele permite que o ministro da Justiça fique com toda tudo que está acontecendo aí, vamos dizer assim, essa exposição negativa, e ainda diz que ele é um exemplo para o Brasil. Me desculpe, eu não quero que seja um exemplo para os meus filhos, nem para os meus netos, um exemplo desse tipo, tá? Eu não quero. Eu acho que por aí já define mais ou menos o que nós pensamos da situação. Ele deveria chegar, olha, peço desculpa, renuncio aqui à presidência, mas ele é candidato à presidência da República. Ele já está tirando de tudo que é maneira em cima do Dória, já está tirando para cima dele de tudo que é forma, porque sabe que o Dória vamos dizer assim, já sinalizou que é candidato à presidência da República. Tá? Então o Moro já está atacando o Dória, o meu inimigo eu tenho que atacar. Daqui a pouco quem vai para a cadeia vai ser o Dória, porque eles eliminam os adversários botando na cadeia, como fizeram com o Lula. Daqui a pouco o Dória, não sei porquê, mas vai estar na cadeia também só para não poder concorrer. Eu acho que é mais ou menos esse panorama que está acontecendo no Brasil hoje. O cara foi concorrente, sério, vai para a cadeia. Tá? Antigamente nós chamávamos isso de ditadura, não era mais ou menos isso? Claro. Era mais ou menos. Hoje eu não sei como chamo. Não, deve ser a dita mole ou... Não é? Alguma coisa assim. Muito bem. Recentemente, o procurador da Lagnol reivindicou uma questão de um fundo, que foi até ironicamente dito por alguns coleguinhas como Criança Esperança do Dalagnol. Eram 4 bilhões, Cancela. Qual era o valor desse fundo que eles estavam postulando para poder vir dos Estados Unidos? 2 bilhões e meio, inicialmente. Quer dizer, isso foi colocado em xeque totalmente também agora, né? E foi por baixo dos panos, ele foi para a Caixa, ver quanto esse dinheiro ia render, a aplicação. Tem documentos provando chegou isso. Chegou a 4. Antes de ser aprovado. Antes de ser aprovado o fundo. Chegou a 4 bilhões. Agora, vamos voltar. Vamos agora cortar um pouco o baralho. Você tem uma história longa em defesa da Petrobras, Cancela. O momento é muito grave em relação às empresas públicas no país. A Avaí e a Embraer conseguiram passar o rodo. A questão do saneamento básico hoje está no olho do furacão também. A questão da SEDAI, uma série de empresas aí sendo questionada a sua funcionalidade e tal, administrativamente. Petrobras, Cancela, você ainda tem esperança de que esse governo, que as pessoas consigam ir para a rua, para barrar a iniciativa deles de continuar esse processo, de retalhar a Petrobras, de entregar a Petrobras, de comprar petróleo refinado, de comprar gasolina fina, de vender bruta. Você concorda com esse modelo, Marcelo? Não, de jeito nenhum. Na verdade, a Maria Augusta Tibiriçá, que fez um livro Petróleo Tem que Ser Nosso, em 83, ela dizia que a luta do petróleo não termina nunca. E, na verdade, o problema da Petrobras foi ter desenvolvido tecnologia inédita no mundo que permitia a descoberta de pressão. Águas profundas. Esse foi o problema, Claro. porque foram as maiores reservas de petróleo do mundo contemporâneo, os Estados Unidos focou. E com certeza que tudo isso que está acontecendo no país, inclusive a Vaza Jato, agora dito pelo Dallagnol, que tinha que esperar a orientação, palavras dele lá, dos Estados Unidos. Com certeza que os Estados Unidos está por trás. Né? Só que a Venezuela resiste, que é a maior reserva de petróleo do planeta, ela está resistindo, Nicolás Maduro. E o Bolsonaro, o capitão, ele quando era deputado e capitão, ele quis fuzilar o Fernando Henrique, falou isso no programa do Jô Soares, né, que fuzilaria o FHC por estar privatizando a Vale do Rio Doce,
e entregando nosso petróleo. E agora ele faz igual ou pior, que já anunciou a venda dos Correios, da BR Distribuidora, metade da refinaria e a cessão onerosa do pré-sal, que é no mínimo 15 bilhões de barris de petróleo. Né? Quer dizer, me desculpe, Cancela, nós estamos falando de 15 bilhões. De barris. Tá, se você multiplicar hoje, o barril deve estar o enquanto de... Pode botar 50 dólares. Bota 50, para não errar. Dava 60, mas bota 50, só para a gente ficar. 15 bilhões, nós estamos falando aí 50, dá 150, dá de trilhão. Vamos falar de trilhão de... por aí de trilhão de... Eu já fiz as contas. De Aham. dólar dá 750 bilhões de dólares. De dólar, sim. De reais. real é 4, né? Ah, é 4, é. 750. Dá 3 trilhões. 3 trilhões de reais. É. Pô, eu E tomo eles um querem cafezinho, eu vender tomo um por 100 cafezinho. bilhões, eles querem vender, já anunciaram a venda. Por 100. Está no Google. Ah. Por 100 e poucos bilhões de reais. O que vale 4 trilhões. Que vale 1,5, 3 trilhões. Mas interessante, porque o que aconteceu com a história das subsidiárias que estavam vendendo? Houve uma briga sobre subsidiária, quem teria o controle, quem não teria o controle, a tal da TAG, não? Houve aquela briga, coisa e tal, e no final eles deixaram a TAG. Aí a TAG acabou de comprar a subsidiária, um dia depois a Petrobras anunciou que tinha descoberto a maior reserva do mundo, que ia precisar de uma refinaria para fazer aquilo, que por acaso seria a TAG. Quer dizer, é uma... Isso aí é meia verdade, né? A descoberta em Sergipe Alagoas. Né? Exato. Essa descoberta é de 2013. Estrela, né? Eles estão anunciando agora. Agora, já tinha esse guardadinho lá, todo mundo comprou, depois que a TAG comprou, a subsidiária aí já... Que, aliás, o governo Bolsonaro tem feito isso, né? Eles anunciam, tem uma obra aí que eles fizeram, o que está na mídia hoje, é de 98 uma obra, e ele está dizendo, ele foi inaugurado, disse que foi ele. Mas fizeram isso também com a transposição do Rio São Francisco, lembra? Que todo mundo foi lá, o Lula fez e aí o Temer é que falou que ele que... É uma loucura, né? Apropriação indébita, vamos dizer assim. E eles demitiram também, eu acho, o general que presidiu os Correios, porque ele é nacionalista. Uhum. Ele disse que falou, tirou foto com os parlamentares progressistas e disse que ele não privatizaria os Correios. Bolsonaro soube disso e demitiu ele. Como está tirando também o Joaquim Levy, que você falou, que na verdade ele queria fazer uma devassa no BNDES. Pelo que eu estou ouvindo, o Levy não concordou com isso, é um cara de direito, mas falou, não, isso não existe aqui dentro. Por isso que demitiu, porque eles queriam que dissesse, que o PT fez de errado. Claro. Ele não se prestou a esse Então, jogo. Está acontecendo algum tipo de movimento no Congresso, nos movimentos sociais, nos sindicatos, em defesa da Petrobras hoje, Cancela? Tá, com certeza, o pessoal não para. Aliás, falando sobre aquilo que você colocou, eu gosto. O Collor já tentou privatizar a Petrobras, chamava de Marajás, os funcionários. Fernando Henrique é a mesma coisa, fez campanha na mídia com a Globo, chamando os petroleiros de Marajá, e comparando a Petrobras a um paquidérmio. E não conseguiram. Agora o Bolsonaro, que tinha dito que fuzilaria quem vendesse petróleo, agora ele vai vender, né? Então, porque a luta da Petrobras não basta os petroleiros fazerem uma greve só. Eles têm que ter uma ampla sustentação popular. Foi o que aconteceu contra o governo Fernando Henrique, que veio privatizar a Petrobras, e nós fizemos uma greve, a maior greve da história, de 32 dias, mas tinha apoio de amplos setores da sociedade. Inclusive na ABI da época. Amplos setores, pessoal, somos todos petroleiros, tinha um adesivo, e, na verdade, naquela greve, os petroleiros não salvaram só a Petrobras, salvaram a Petrobras, Banco do Brasil, a Caixa, que tudo ia embora, que nem agora, que eles já mudaram o discurso. Que primeiro o Paulo Guedes disse que vão privatizar 100%. Agora o próprio Bolsonaro já anunciou que está retirando 13 empresas, vai retirar 13 empresas, que eu tentei ver lá qual era, está lá, que é a própria Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, mas na verdade
é meia verdade isso que não vai privatizar. Porque o que ele quer? Vender é fatiado. Se a gente permitir que metade das refinarias vá embora, cara, só para você ter ideia, naquela crise, quando o mercado aqueceu, que a gente importava dos Estados Unidos petróleo e diesel, em 4 meses o Brasil pagou 7 bilhões de reais aos Estados Unidos para importação de diesel e gasolina. Mas é isso que tem que ficar claro para o brasileiro, para o cidadão contribuinte eleitor. A gente tem muito petróleo cru e a gente não refina o nosso petróleo. Quer dizer, o que adianta a gente ter uma montanha de diamante e não lapidar o diamante, por exemplo? É uma loucura. Não, o nosso mercado é muito grande. O mercado brasileiro é um dos maiores do mundo. Entendeu? Não é só... Porque às vezes a gente fala, o Brasil tem muita riqueza natural. É verdade. Tem petróleo, tem minério, tem água em abundância, né? Mas tem também o mercado consumidor, que é poderoso. Claro. Só que agora está desaquecido por conta do desemprego em massa. Ainda mais num país que não tem ferrovia, que é baseado na rodovia, quer dizer, o consumo é absurdo de petróleo no país. Mas eu estou falando do consumo em geral. O nosso mercado é poderoso. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo. Claro. E principalmente de petróleo, porque a matriz é rodoviária, infelizmente. Então gasta muito, por isso que os caminhoneiros estão lá na briga. Meu irmão, me fala uma coisa, você virou praticamente mais uma dessas estrelas do YouTube de um tempo para cá. Como é que você desdobra o teu dia, a tua rotina, depois que você saiu do sindicato? Porque você é uma das maiores audiências da tribuna da imprensa sindical. É um daqueles que tem assim, um público fiel de seguidores e tal. Você tem um canal do YouTube muito forte. Como é que está a tua rotina? Você faz um vídeo diário? Onde você grava? Como é que está a tua rotina hoje? Como é que você se movimenta nesse sentido? Bom, primeiro eu agradecer que eu não estou com essa bola toda. Modéstia não é fácil. A modéstia não é fácil. A vontade do meu amigo Mazola, eu não estou com essa bola. Agora, realmente, mexe na rotina da gente. Porque as redes sociais, eu até estava comentando contigo, é uma das grandes maravilhas da humanidade. Tem que ser citada as redes sociais. E por quê? Bom, primeiro uma comunicação instantânea. Você manda agora um recadinho com um amigo lá nos Estados Unidos, chega lá agora. Israel, em qualquer lugar do mundo, né? Isso. Outra coisa é o YouTube. O YouTube, antigamente, para a pessoa ter um reconhecimento, ele tinha que, um cantor, por exemplo, tinha que se apresentar no Chacrinha, programa desse. Alugar o canecão. Alugar o canecão, como o outro fez. Hoje, se você tiver capacidade e arte, né, e fizer uma gravação no YouTube, criar um canal... Explode. Porra, tem gente que tem... Uma pessoa sai do nada, tem 2 milhões de acesso. Claro. E não são um, não, são vários. Claro. Então isso abriu perspectiva para qualquer um. Claro. Qualquer um. Antigamente, eu me lembro que o Raul Seixas falou que estourou quando ele foi para o programa do Chacrinha. Ele vivia tocando nos bares, aí o Chacrinha, alguém recomenda, ele foi, porra, o Chacrinha adorou ele. Ele escreveu isso no livro dele, Baú do Raul. Aí ele viu que a vida dele mudou. Mas hoje ninguém precisa ir no Chacrinha, não precisa ir no Faustão. Está o YouTube aí. Melhorou muito, né? Muito, lá, porque popularizou. Basta se apresentar na TVC, que já acabou, já é o bastante bom. Então, assim, já se apresentou na TVC, já vira sucesso, né? Você TVC com o Washington e o Mazola, não tem como, né? Não tem como, né? Nós levamos negociação, mas o assunto é mais sério do que a gente pensa, porque essa situação da venda dos ativos, tá? Vamos colocar a coisa de uma forma bem clara. Aí o pessoal diz, olha, pô, o Washington é comunista, o Cassaro é comunista, o Mazola é comunista. Não, algumas coisas, algumas situações, alguns meios de produção não podem estar na mão do particular. Eles necessariamente têm que estar na mão do Estado, sob pena do próprio povo sofrer. Se você colocar os meios de produção de alimentos na mão do particular, tá? Serão manipulados, como aqui o Brasil está sendo, que vai ser o maior produtor de soja do mundo e que te interessa, vai comer soja todo dia, de manhã, de tarde, de noite. É isso, aí não vai comer cenoura, não vai comer batata, não vai comer, só vai comer aquilo. Os meios de produções, por exemplo, carne, se você coloca, como está colocando, na mão da iniciativa privada, o que vai acontecer? Nós temos que exportar carne, então tem que exportar carne, então só vamos criar gado.
Tá? Esquecendo que tem que criar pato, tem que criar tudo que é tipo... Enfim, nós estamos aqui bastante preocupados quando a educação, ela não tem que estar por conta do Estado, porque ela tem que estar por conta do Estado. O Estado tem que ser responsável por educar todo mundo, para que todo mundo tenha educação, que acabe o analfabetismo, por aí vai. A saúde tem que estar na mão do Estado, tem que estar necessariamente. Até porque é uma coisa aí, da mesma forma o petróleo tem que estar na mão do Estado. Até porque hoje você encontra o povo reclamando, pô, esse governo é uma porcaria, o pessoal que é de direita, inclusive, direitaço. Ah, é uma porcaria esse governo, você vê que eu fui no hospital e não funcionava nada. Vem cá, ou você quer ser direita, tá, e ter seu plano de saúde e pagar, ou você quer cobrar do Estado que ele dê saúde. Tá? Da mesma forma que reclamar porque não tem educação, porque o meu filho não conseguiu matrícula, não. Ou você quer ser de direita e quer pagar um colégio particular, ou você quer ser uma pessoa normal, pensando que a educação está na mão do Estado e é uma obrigação do Estado dar para o meu filho. Esse posicionamento, que a educação está na mão do Estado, é um posicionamento mais à esquerda e que eu particularmente penso que isso deve ser feito. Porque se você colocar também na mão só do particular, a educação, ele vai ensinar aquilo que ele quer. Daqui a pouco ele vai... Tem o particular também, né, no mercado. Porque tem os dois, quer dizer, não é só um, não. Todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mas como eu aprendi em Cuba, que nós temos a nossa libreta de racionamento. Não é racionamento. A libreta era para garantir o mínimo de calorias que um ser humano precisava para viver. Então não adiantava o mercado falar que não, você não vai comer, porque o próprio governo garantia aquilo. Então não é racionamento, é uma libreta de sobrevivência para a pessoa poder sobreviver com dignidade. É só isso. Bom, chega a informação aqui do nosso editor aqui, o Max Figueiredo, que o VAR. Nosso VAR. O programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito aí a atenção de todos. Agradeço a Emanuel Cancela. Lembrando que próximo programa teremos Capitão Léo, né? O nosso torcedor, o nosso flamenguista, o nosso líder da Flá Tradição e Juventude no programa. E Tribuna da Imprensa tem lado. O nosso lado é o lado dos trabalhadores. E no outro programa nós vamos ter o Capitão América. Não, não é não? Capitão Léo. Capitão Léo. Uma boa noite a todos. Tchau, uma boa noite a todo mundo. Um abraço, obrigado.